Olá, pessoal. Olá, Pitico. Olá, Rose. Olá, pessoal. Quando a cidade silencia. Pitico, a gente vai conversar hoje sobre isso. Em alguns momentos, a gente ouve tanto falar sobre o envelhecimento humano, sobre as pessoas idosas, sobre uma série de questões importantíssimas. Sim. De repente, Pitico, no dia a dia, eu estou fazendo até esse movimento, porque é assim mesmo. Parece que tudo se resolve. Tudo está acontecendo, as pessoas idosas sendo plenamente atendidas, os direitos assegurados, está tudo certinho, redondinho. Sim. É assim, Pitico, que acontece ou por que a cidade, todas as cidades, silenciam assim? Eu acho que observo que são mais efemérides, ou seja, tem data de validade, começa e termina. Notadamente no caso temático do envelhecimento, por exemplo, maio em Juiz de Fora, que é o Dia Municipal da Pessoa Idosa, outubro, que é o dia importantíssimo, não é? De várias comemorações, sobretudo internacional, pelo Sim. Dia Mundial da Doença de Alzheimer, a gente tem um pouco mais de visibilidade, mas é como muito bem você colocou, Rose, fica só nessas datas pontuais, começa e termina, mas o dia a dia, efetivamente, para valer, do ponto de vista de mudanças estruturais, que cheguem à vida das pessoas idosas. Que você falasse um pouco exatamente isso. Quais são as mudanças efetivas na vida das pessoas idosas? Permanecem inalterados. Então, esse silêncio da cidade, do país, ele é muito, assim, historicamente conduzido pela falta de tradição, de atenção pública, de destinação, de sensibilização do Estado ao longo da sua formação em destinar políticas públicas, ações, programas e serviços direcionados à sua população idosa. No Brasil, nos estados e nos nossos municípios. Então, esse silêncio, quando a cidade silencia, é quando a gente observa essa pasmaceira, digamos assim. É uma falta de ação, essa né, falta de ação objetiva nos 365 dias de vivência de todos nós e, obviamente, também das pessoas idosas. Então, ficamos nas efemérides, é o que você bem colocou na nossa introdução aqui. Como se estivesse tudo bem, que agora vai acontecer, que os idosos serão respeitados, que nós vamos ter... Os direitos serão assegurados. E como é que a gente muda isso, Pitico? Então, aí que é o grande desafio, que eu penso, sabe, Rose, que é uma responsabilidade do próprio idoso, na sua organização política, civilizada, de participar, por exemplo, do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, participar dos eventos importantíssimos da nossa Câmara Municipal, que é a Comissão Permanente de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, tanto um instrumento como o outro é aberto, é público, independente da idade, você pode e deve participar. Nós, profissionais, aqui na nossa militância, porque acaba que nós somos mesmo militantes da longevidade. Sim. E hoje, mais do que nunca, em causa própria, que essa é a realidade. Verdade. Então, buscar essa sensibilidade, fazer com que essas pautas das pessoas idosas cheguem para valer às mesas dos nossos dirigentes políticos municipais, estaduais, nacionais, e agora vem eleições aí, né, Rose? Penso exatamente que é um período importantíssimo, Pitico, para estarmos atentos, todos nós, em quem vamos votar, pensando em deputado estadual, federal, senador, presidente da República. Porque, na verdade, às vezes a gente fica muito focado em presidência da República, mas a gente tem um Congresso que ele precisa pensar também e trabalhar a favor da população. Mais do que nunca no momento político do país que a gente está vivendo, Sim, né? Então, na verdade, a gente tem que entender se esse candidato que a gente está pensando em votar, deputado, senador, presidente, se essas pessoas consideram as pautas. Exatamente. Com relação ao envelhecimento, com relação à pessoa idosa, com relação a todas as pessoas que precisam, né, Pitico? Com de certeza. atenção. Exatamente. É um período importante. Esse candidato ou essa candidata, de um modo geral, que a gente observa, está distante dessa realidade de conhecer as condições de vida das pessoas idosas, sabe, Rose? Cabe a nós, a você e a todo mundo pautar esses candidatos e essas candidatas em deliberações, inclusive elaboradas, por exemplo, em Juiz de Fora. Nós já realizamos 5 conferências municipais
dos direitos da pessoa idosa de Juiz de Fora. Então, levar a esse candidato, né, que a gente já definiu, pra que é um também, para né? situar e para defender na sua plataforma em propaganda eleitoral e depois ser eleito ou eleita, essas pautas para colocar em prática também, né? Porque a gente tem uma cultura pública, política, sabe, Rose, de muitos bons documentos, elaborações jurídicas em relação à pessoa idosa. Tanto a Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto da Pessoa Idosa. Documentos bem feitos e bem elaborados, mas que não são colocados em prática. São, né, letras mortas, porque não a população pode. Não conhece. Como que você vai cobrar o seu direito se você mal os conhece, desconhece esses direitos? Então a gente precisa sensibilizar, falar. É o que a gente tem feito aqui dentro das nossas condições, de levar essa pauta a um número maior de pessoas. Por isso que a sua participação é muito importante em comentar essas matérias, esses conteúdos, essas edições. Deixar o like, aqui, gente, porque assim, as curtidas contam para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. A gente está sempre pedindo, curta, compartilhe, mas de fato, para eles entenderem que é importante esse assunto, essa temática, tem que ter o like. Então, mais uma vez, a gente pede, né, Pitinho? Com certeza. E aí, voltando à questão de quando a cidade silencia, nós vamos romper esse silêncio com a nossa organização, de toda a sociedade. Aqui, como diz o poeta, 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Então, acho que está tudo para construir. A história não acabou, o nosso futuro a gente constrói agora. Pode parecer um chavão, mas é fundamental. Fato, é verdade. Né? Pode parecer um lugar comum, mas é verdade. A gente precisa, então, ter essa organização, inclusive, obviamente, com a participação de todas as pessoas idosas. O controle social da sociedade em relação às políticas públicas é fundamental. É ponto básico para que a gente possa efetivamente sair desse silêncio que o Brasil se encontra, que a cidade se encontra, em relação à atenção às pessoas idosas, né, Rose? Verdade. Todos precisaremos dos serviços, da atenção, do atendimento. Não é preciso ser uma pessoa idosa para levar essa pauta adiante, para falar sobre essa temática, para ocupar os espaços, não é, Pitinho? Perfeitamente. Para estar no centro das discussões. É isso aí, é o nosso futuro. Pela sua atenção, então, muito obrigado e até um próximo videocast. Muito obrigada, Pitico. Obrigada a vocês e até lá. Até lá.